Vamos lá, agora a fase de diagnóstico do SDCA, né? A fase D, diagnóstico. Diagnóstico do trabalho. O que é o diagnóstico, pessoal? É a atividade que verifica se os padrões estão sendo corretamente executados e se há necessidade de revisão do padrão ou de um novo treinamento. Então, é a fase em que você verifica, né? É a fase do São Tomé. Você verifica se os seus operadores eles dominam aqueles padrões que foram definidos lá na fase S do ciclo. Eles foram treinados, eles dominam, eles seguem corretamente esses padrões. Então essa é a fase onde você faz o diagnóstico. Para que serve? Para prevenir a ocorrência de anomalias causada por descumprimento de padrões. Então, basicamente, a gente não quer que esses padrões sejam descumpridos e uma anomalia volte à tona. Por isso que você precisa fazer o diagnóstico para verificar se essa disciplina existe ou não. Quem faz o diagnóstico, pessoal? Basicamente, a responsabilidade nós colocamos nos slides anteriores, né? Atualmente, por volta de 70% a 80% a responsabilidade é da liderança de linha de frente, né? Aqui nós estamos destacando o supervisor, mas a grande responsabilidade entre 70% e 80% é da liderança. Mas é fundamental que a supervisão, entre 20% e 30% do tempo dele, foque para verificar se a liderança está desenvolvendo esse papel e se os operadores também estão executando. Então ele tem uma parte sim entre 20% e 30% do trabalho dele de rotina para verificar os padrões. Então aí é a responsabilidade de quem faz esse diagnóstico. Mas muitas vezes dentro do processo de auditoria escalonada, alguns engenheiros fazem uma verificação semanal, uma vez por mês a gerência e uma vez a cada trimestre a diretoria, para que de uma forma escalonada possa saber se realmente os padrões estão sendo realmente executados no chão de fábrica. Mas a grande responsabilidade é do supervisor e da liderança, naquelas porcentagens que eu comentei em slides anteriores. Quem deve ser diagnosticado, pessoal? Todos os operadores que executam tarefas que impactam no resultado do processo devem ser diagnosticados com regularidade. Então, todas as pessoas que executam tarefas rotineiras na produção têm que ser checado em relação à disciplina de segmento de padrões. Como será feito? Isso é feito individualmente por posto de trabalho. É analisado pessoalmente as pessoas dentro do seu posto de trabalho, de uma forma em que ele possa ter um processo de comunicação bem claro e bem tranquilo dentro de quem está auditando, dentro de quem está sendo auditado. Uma dica que eu dou para vocês é que não faça isso com mais pessoas auditando somente um operador. Pode deixá-lo bem desconfortável. Então, geralmente uma pessoa faz essa auditoria na qual o operador pode responder em relação ao que ele está realmente fazendo no dia a dia. Que padrões devem ser diagnosticados? Todos os padrões que causam impacto no resultado do setor, gerência ou empresa. Então, todos os padrões voltados à rotina do dia a dia, eles precisam ser auditados. E qual que é a frequência? Pessoal, pelo menos uma vez por ano, por padrão, por tipo de padrão e por operador. Então, muitas vezes você tem muitos operadores, porque tem 3 turnos, tem muitos padrões, mas pelo menos uma vez por ano, por operador, por padrão. Então, se tem 10 padrões, tem que ser auditado pelo menos uma vez em cada um desses 10 padrões. Que aspectos são importantes no diagnóstico? Identificar se todas as etapas do padrão estão sendo cumpridas, verificar se o executante conhece as ações de correção em caso de não conformidade, se ele sabe o que fazer se ele encontrar uma anomalia, perceber se o executante conhece o impacto do seu trabalho no resultado do processo em relação à operação seguinte. Tá? Então isso é muito importante a gente diagnosticar quando a gente roda a fase D do ciclo SDCA. Qual o resultado esperado e as consequências do diagnóstico? Aumentar o conhecimento dos padrões, tanto pelos operadores quanto os supervisores, identificar se algum padrão deve ser alterado, identificar se os operadores necessitam de um novo treinamento,
e atualizar a matriz de capacitação dos operadores, ou a matriz de habilidade. Então você vai trabalhando isso com os operadores de maneira que o domínio do controle do processo seja cada vez mais evidente no chão de fábrica. Então, pessoal, isso é fundamento, isso é básico e por isso que 70% a 80% do tempo dos líderes precisa ser voltado ao SDCA, por volta aí de 20% a 30% da parte operacional e volto a afirmar, nós já destacamos isso em slides anteriores. O que não pode é deixar de fazer essa tarefa fundamental, senão você nunca vai conseguir atingir o autogerenciamento por parte operacional, que é básico, e você vai ter um dia bastante nervoso, bastante agitado no seu dia a dia. Algumas perguntas importantes da fase de diagnóstico. Eu tenho certeza que os operadores foram treinados nos padrões operacionais. O operador sabe o que fazer para controlar o produto ou o processo. O operador sabe como fazer os controles de produto e processo. O operador sabe quais são as especificações de produto e processo. O operador sabe quando controlar o produto e o processo. O operador sabe o que fazer quando um CTQ ou quando uma característica importante do produto está fora do especificado, para então corrigi-lo. Conhece um plano de reação. O operador sabe o impacto de um produto ruim na próxima operação. O operador segue rigorosamente os padrões operacionais. Então são perguntas importantíssimas que devem ser feitas na fase de diagnóstico.